Olá pessoal, vamos dar sequência então ao nosso estudo sobre energia. A gente já deu uma introduçãozinha, mas agora nós vamos ver alguma coisa um pouquinho mais específica, como trabalho e energia cinética. A gente já viu no vídeo sobre introdução à energia que a nossa energia a gente classifica a energia de várias maneiras. E o trabalho é uma das maneiras mais fáceis da gente identificar essa energia, porque a gente já trabalhou força, a gente trabalhou as leis de Newton. E nas leis de Newton a gente viu uma força aplicada. Só que para todas as forças que são aplicadas, existe um deslocamento associado a essa força. Lembrando, força é massa vezes aceleração. Se eu tenho uma aceleração, isso indica movimento. E a esse movimento tem um deslocamento vinculado. Então, o trabalho é uma das formas da qual a energia pode ser transferida. E quando a gente vê o conceito de força, claro que muitas vezes a gente vai pensar no tempo de aplicação dessa força. Bom, mas aí não é o nosso objeto de estudo agora. Em tempo da força aplicada, a gente tem um conceito de impulso. Mas no nosso caso, a gente vai ver o trabalho. E no trabalho, que é uma forma de energia, a gente vai analisar o deslocamento causado por esta força. Um exemplo clássico: quando a gente ergue uma carga contra a gravidade da Terra, a gente está realizando trabalho. E quanto maior a massa dessa carga, ou quanto maior a altura que ela for elevada, maior vai ser o trabalho realizado. Bom, aqui está meu objeto, ele está sofrendo uma força para cima. Só que sempre que a gente trabalha em termos de eixo vertical, ou contra a gravidade da Terra, ou a favor da gravidade da Terra, a gente não pode esquecer que a gente tem a força-peso do objeto atuando sempre. Então, aqui eu tenho duas forças. A força aplicada que ergue o meu objeto e a força-peso que puxa o meu objeto para baixo. Então, eu tenho que considerar o trabalho da força aplicada e o trabalho da força-peso. Diferente de quando a gente viu aquela situação lá de lançamento de projétil. Lembrando o lançamento de projétil, a única força que a gente tem atuando nesse movimento aqui é a força gravitacional. Então, em X, meu movimento em X, embora exista um deslocamento em X, não tem nenhuma força aplicada a esse deslocamento. Então, meu trabalho em X, ele é nulo. Eu só vou ter um trabalho em Y. E um trabalho negativo para subir, porque eu estou indo contra a ação da força gravitacional. E um trabalho positivo para descer, porque eu estou indo na mesma direção em sentido dessa força gravitacional. Ou seja, o meu trabalho vai depender de duas condições: a aplicação de uma força e o movimento causado por essa força, que ele pode estar no mesmo sentido ou no sentido oposto. Então, o trabalho é o produto da força pelo deslocamento desta força. Então, força e deslocamento são grandezas vetoriais. O trabalho, ele é uma grandeza escalar. Então, aqui a gente tem um produto escalar de dois vetores. Lembrando que os dois vetores têm que estar na mesma direção, independente do mesmo sentido. Bom, se uma força F constante não agir na direção em que a partícula se move, a gente vai ter que fazer uma decomposição da força para a gente ter força e deslocamento na mesma direção e sentido, ou melhor, mesma direção. E a gente já viu a decomposição de forças. Se vocês lembrarem lá dos vídeos, quando a gente falou dessa decomposição, do movimento composto ainda, eu já devo ter falado para vocês que ia ser muito importante a gente conhecer senos e cossenos, porque a gente vai trabalhar com a decomposição dessas forças. Então, é por isso que quando a gente fez aquela análise ali do movimento de projétil, por exemplo, em X, eu não tenho trabalho realizado, embora eu tenha um deslocamento. Mas eu não tenho nenhuma força. Minha força está só em Y. Tá? Unidades, é muito importante a gente sempre lembrar das unidades, das grandezas que a gente está trabalhando. Minha força é dada em newtons, o meu deslocamento é dado em metros. E a minha unidade de energia, e aqui independente da energia que eu estiver trabalhando, se é trabalho, se é energia cinética, energia potencial, energia elástica, energia elétrica, qualquer forma de energia, no sistema internacional, a unidade é o joule. E para não deixar o nosso tempo de lado, a definição de trabalho não nos diz nada sobre o tempo durante o qual o trabalho vai ser realizado. A mesma quantidade de trabalho, ela vai ser realizada quando a gente ergue uma carga, independente do tempo que a gente faz esse trabalho. Então, para a gente poder entender a diferença de quando a gente diz
que meu trabalho não depende desse tempo, mas que pode ter um tempo associado às minhas energias, a gente vai falar de potência. Porque potência vai ser a taxa com que um trabalho é realizado. E vai ser igual a quantidade de trabalho realizado pelo tempo que levou para se realizar este trabalho. E as unidades de potência é o watts, uma vez que o meu trabalho é em joules por segundo. E aqui o watts, vocês devem lembrar de várias outras formas de energia que a gente trabalha. A relação de joules por segundo, outras formas de potência que a gente trabalha, joules por segundo, como por exemplo a nossa energia elétrica. É muito comum a gente ver o consumo em termos de watts, que nada mais é do que energia por tempo. Claro que a gente tem também a energia cinética. A energia cinética, ela está associada ao estado de movimento de um objeto, ou seja, uma velocidade. A velocidade pode ser constante? Pode. A minha energia cinética vai ser constante. Se a minha velocidade for variável, então eu tenho uma variação da energia cinética. E quanto mais rápido uma partícula se move, maior vai ser essa energia cinética. E quando a energia da partícula está em repouso, a energia cinética é nula. Então, a energia cinética é a energia que o sistema possui em virtude do movimento de partículas que constituem esse sistema em relação ao referencial adotado. Vai depender da massa e do quadrado da velocidade, não dependendo da direção dessa velocidade. Lembrando, a energia cinética ela é uma grandeza escalar, então ela pode ter um sentido positivo ou um sentido negativo, um aumento de energia ou uma redução de energia, mas ela não depende de uma direção. Assim, a gente pode generalizar dizendo que a energia que a gente tem quando um determinado corpo está em movimento. Claro que existe o teorema trabalho-energia cinética, que é um teorema super importante e muito fácil da gente ver ele a partir daquilo que a gente já viu em termos de cinemática e leis de Newton. Porque o meu trabalho ele pode ser relacionado com a variação da energia cinética se eu lembrar que esta aceleração aqui, desta equação do movimento, onde eu tenho o quadrado da velocidade final, que é igual ao quadrado da velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, e eu substituir a aceleração por força sobre massa, e aí eu vou lembrar que força vezes o deslocamento é o meu trabalho, então eu vou ter que o quadrado da velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial, mais 2 vezes a força vezes o deslocamento sobre a massa. Esta massa eu multiplico em todas as minhas componentes aqui, simplifico ela nessa componente, substituo Fx por trabalho, e aí eu vou ter que o meu trabalho é igual à minha variação de energia cinética. E vamos fazer alguns exercícios para a gente ter uma fixação deste conteúdo, né? E entender um pouquinho melhor todas essas relações de trabalho, relações de energia cinética e trabalho em energia cinética, tá ok?